Continuação da leitura do livro Linha d'Água, do Amir Klink, onde ele fala: eu não sou doente, particularmente doente por ralis, menos ainda por automóveis. Tudo que eu desejo dessas máquinas é que me levem aonde quero ir e que não me aborreçam no caminho. Pois a experiência automobilística na África foi uma bela surpresa. Os 4 carros que usamos, concebidos e fabricados no Ceará, apesar da inexperiência e do apoio subdimensionado, com apenas 2 santos mecânicos, completaram a prova. De 8 pilotos, só o Fadigati não entrou rodando no Cairo, por ter quebrado uma vértebra na Líbia. De vingança, no ano seguinte se tornaria campeão mundial de ralis com um jipinho igual a um troller. É uma prova de perícia técnica para mecânicos, pilotos e fabricantes. A maioria das dificuldades não são estratégicas nem naturais, mas construídas por regras, tempos mínimos, percursos e prazos de chegada que obrigam os veículos a andar muito acima da faixa de segurança. Eu prefiro as provas no mar. Duram mais, a navegação é sempre estratégica, as manobras dependem do empenho físico e intelectual mais do que o financeiro. Quem erra paga, quem passa da borda morre. Então não há barcos de apoio, resgates contratados, também não há tantas regrinhas burocráticas a cumprir. Ética, segurança e atitudes de companheirismo valem mais do que o regulamento da prova. Os poucos grandes navegadores solitários que eu conheci, como o Loic Peyron, o Mark Tiercelin e a Isabelle Altissier, abandonaram provas e pódios históricos para salvar um colega em perdição. Outras vezes foram salvos. No automobilismo não existe esse desprendimento. Eu não me lembro de um único piloto largando a prova para socorrer um colega acidentado. Seja como for, foi uma rica experiência. Um dos navegadores dos valentes carrinhos brasileiros, o Marcos, organiza o Rally dos Sertões. Apesar da opulência financeira da prova francesa, eventos desse tipo são questionáveis em países que ostentam um grau de degradação humana e social não imagináveis no Brasil. Nenhum intercâmbio econômico ou cultural, toneladas de lixo importado deixadas para trás, campos onde se segue a fé do Islã usados como latrina todas as manhãs, péssimo gesto dos esportistas apressados que deslocam diariamente dúzias de boings e cargueiros com vinhos e comidas franceses. Mas não querem construir um banheiro para não macular o espírito da aventura. Em resumo, pouco de positivo acontece nos países africanos vitimados por receber esses espetáculos de desperdício. Crianças famintas e contaminadas implorando por restos de comida ou pelo plástico vazio de uma garrafa francesa de água. Não precisam de corridas de carro. Olhando de outro ângulo, a prova brasileira dos sertões e outras fora do cinturão africano de miséria, ao contrário, geram interesse público, ações sociais, trocas e benefícios para organizadores, anfitriões, fabricantes e espectadores. As provas esportivas brasileiras serão cada vez melhores e mais necessárias. Uma corrida de luxo na miséria africana, entre massacres étnicos e políticos cada vez menos aceitáveis. E quem sabe um rally europeu que atravesse o Brasil e siga até Ushuaia, ou mesmo Rio, não tome um dia o lugar do Paris-Dakar. Pode ser. Questionáveis ou não, o fato é de que provas automobilísticas são infinitamente mais bem organizadas do que as náuticas. Um evento náutico, que só ocorre a cada 500 anos, sofreu de cara um atraso de um dia e uma divisão. Cabral deixou o porto do Restelo na segunda-feira, 9 de março de 1500, com 1.500 homens, 5% da população masculina da cidade. A Torre de Belém tardaria 15 anos para ser iniciada e o mosteiro dos Jerônimos não estava concluído. 500 anos depois, o presidente Cardoso do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, com compromissos no Chile, solicitou à última hora o adiamento da partida da viagem comemorativa. A divisão deveu-se às 2 instituições portuguesas de vela que se desentenderam quanto à rota, se os veleiros fariam escala na Madeira ou nas Canárias. Já que era uma viagem comemorativa e portuguesa, optamos pela Madeira, onde, além do mais, poderíamos provar vinhos interessantes. 500 anos e um dia depois da data a ser comemorada, deixamos o cais do Terreiro do Trigo rumo à Torre de Belém, onde se daria a largada. É claro que o pessoal do cerimonial dos 2 países nada entendia de vela.
Todos os veleiros deveriam postar-se atrás dos navios da marinha e dos barcos oficiais. A tarefa, com vento a favor e maré vazante, era impossível sem ligar o motor na ré. Minha Nossa Senhora de Belém! Uma partida com todos os veleiros sem velas! A motor? Para comemorar um dos maiores feitos da navegação, a vela! Éramos apenas 4 a bordo. Ficaram na tripulação da vinda o médico multifuncional Fábio e o Marcão. Veio também o querido primo Jamil A1, o Barba, que não é meu primo de verdade, mas um pouco mais que isso. Por ser o único novato em viagens longas, inspirou no início alguns cuidados. Éramos também o único veleiro com todo o pano em cima. Se os 100 e poucos barcos estivessem fazendo círculos para passar mais devagar na obrigatória, saudações aos presidentes que estavam na parte superior da Torre de Belém, eu admito que seria um risco. Mas largar a motor, numa ocasião tão simbólica, francamente, o Paraty, ademais, manobra com maior precisão e rapidez a vela do que a motor. Então eu olhei para o Marcão, tirei a chave do contato e disse calmamente: estamos sem motor. O Marcos começou com um eletricista de motos no Porto de Santos até vir trabalhar no Paraty. Virou velejador e regateiro insaciável. Quase salivava de prazer. O barco acelerava, inclinava e, em busca de um pedacinho à frente, gritava: Jaibe louco! Um movimento rápido no leme, com a mão direita, com a esquerda, soltava a escota e a retranca passava como um jato. Zum! Sobre nossas cabeças. Segura firme, Barba. Atenção, bordo. Deitávamos para o outro lado. Agora, Jaibe preso. Cuidado com o tranco. Novo bordo para Boreste. Bom bordo em seguida. Nada no mundo náutico é mais delicioso do que manobrar em velocidade um barco preciso. Nada. Alguns veleiros se assustavam, abrindo espaço. Outros iam nos encostando para a margem do Tejo, praguejando preferência. O Barba, ainda sem entender a sucessão de manobras, observava em pé, agarrado no arco traseiro, o único lugar onde estava a salvo das passagens mortíferas da retranca. Vestia uma jaqueta branca, meio chamativa, com grande bandeira brasileira impressa no ombro direito. Eu sabia que o rio ficava cada vez mais raso junto à Torre de Belém. E também sabia que para um casco como esse, tocar uma pedrinha ou outra não era o fim do mundo. E no caso da histórica torre, seria uma honra. A bolina estava abaixada e solta. Quando chegassem as pedras, ouviríamos o barulho. Sonda sonora ligada, gritou Marcão. Não tive escolha. Passamos a torre lambendo as pedras, muito perto. Um grupo de atores com fantasias de época ao lado do monumento branco acenava vigorosamente. Não era de alegria, todos agitavam os braços apontando as pedras. Eu não tinha tempo ou interesse de olhar a cara dos presidentes numa manobra justa assim. O Barba, ao contrário, carismático com coliçor, fez um aceno diferente em direção à sacada. O presidente Cardoso respondeu com um gesto igual. Eu não sabia o que se passava e eu me assustei com o estrondo espalmado que ouvi. Foi tamanha a euforia do Jamil, quando o presidente brasileiro lhe retribuiu o aceno, que ele duplicou de tamanho, apontou o ombro com a bandeira impressa na direção do presidente e bateu nele com as palmas das mãos e também com a esquerda, com tanta força que eu pensei que eu ia quebrar o próprio braço, que ele ia quebrar o próprio braço. Bateu repetidamente com um grito ritmado, as veias do pescoço saltando. Viva o Brasil! Viva o Brasil! Viva o Brasil! Pelo menos, havia um médico a bordo. Ao perder Portugal de vista, encontramos o vizinho de berço do Paraty, o Ozone, com o mastro branco gêmeo do nosso. Emparelhamos até tocar as retrancas. O Marcão assumiu o leme, eu subi na plataforma do mastro, correndo como um rato, e eu passei para a retranca deles. O Guilherme pulou da retranca deles para a nossa, alguns instantes apenas, e o Thierry segurava o leme, com a Nádia na escota, para o caso de se enroscassem as velas. O Ari estava feliz como nunca, e eu por ele. Sabia quantos sacrifícios ele e sua família haviam suportado para não abandonar sua obra, para estar ali, na qualidade de feliz descoberto do Brasil. Seguimos no próximo capítulo, que vai falar da Batalha do Mindelo e o Cisne Branco.